Olá, eu sou o professor Marco Nunes e faço parte da equipe do FACBio, apoio didático ao estudo de disciplinas biológicas e da saúde. Nesta aula, será abordado o estudo do Filoporífera. O Filoporífera agrupa cerca de 6.000 espécies aquáticas, principalmente de ambientes marinhos, conhecido como esponjas. Sua forma é variada. Geralmente apresenta uma simetria radial, lembrando algumas vezes a forma de um vaso. Quanto ao tamanho, variam de minúsculas formas de alguns milímetros a exemplares que chegam a medir 2 metros de altura. Todas vivem fixadas a um substrato, sem apresentar nenhuma forma de mobilidade. Por isso são consideradas sésseis, ou seja, imóveis. Dependem de correntes de água que circulam pelo seu corpo para obter alimento e oxigênio e para eliminar suas excretas. As esponjas são animais muito simples, que surgiram muito cedo na história evolutiva dos animais, ocorrendo antes do período cambriano. Sua provável origem é a partir de protozoários, provavelmente flagelados, que formaram uma massa pluricelular com células que exibiam um certo grau de interdependência, mas nunca chegaram a formar tecidos verdadeiros capazes de formar órgãos e sistemas fisiológicos. Nas esponjas, as funções vitais são realizadas no nível celular. As esponjas possuem um corpo muito simples, com as paredes perfuradas por poros, um grande espaço interior chamado átrio, também chamado de espongiocele, e uma abertura superior chamada de ósculo. Na parede do corpo, encontramos muitos tipos celulares distribuídos em 3 camadas. A camada mais externa de uma esponja é chamada pinacoderme. É constituída por células achatadas e justapostas chamadas pinacócitos. A camada mais interna pode ser chamada de coanoderme e é formada por células flageladas denominadas coanócitos. Entre as 2 camadas há uma camada gelatinosa, chamada mesênquima. Esta camada é enrijecida por espículas calcárias ou silicosas, e às vezes por uma rede proteica de espongina. O mesênquima possui células móveis com aspecto ameboide, chamada por isso de amebócitos. Atravessando as 3 camadas, há células tubulares chamadas de porócitos. As células de uma esponja são responsáveis pela realização das suas funções vitais. Vejamos a função de cada tipo celular. Os pinacócitos justapostos revestem o corpo. Os coanócitos são células que possuem função primordial no modo de vida séssil das esponjas. Com a agitação dos seus flagelos, geram as correntes de água que trazem micro-organismos que são o seu alimento, que trazem o oxigênio e que eliminam as excretas. Os flagelos capturam o alimento e o conduzem para a região da célula chamada de colarinho, aonde ocorre o processo de fagocitose do alimento. Após a absorção do alimento, este poderá ser digerido pelo próprio coanócito ou, então, transferidos para as células móveis do mesênquima, os amebócitos, para que então sejam distribuídos para as demais células da esponja. Os amebócitos, além de distribuírem o alimento, podem realizar funções específicas, sendo classificadas em 3 tipos. Os arqueócitos, que são células totipotenciais que formam todos os tipos celulares de uma esponja. Os esclerócitos, que secretam as espículas calcárias e silicosas, que constituem um esqueleto inorgânico. E os espongiócitos, que secretam uma rede proteica de espongina, que constitui um esqueleto orgânico de aspecto flexível. O esqueleto orgânico dessas esponjas é explorado comercialmente para servir como esponja de banho, embora essa atividade atualmente esteja em declínio, devido à excessiva exploração das populações das espécies com esse tipo de esqueleto. Os porócitos, que constituem os poros, também chamados de ósseos, servem à entrada de água que circula pelo corpo desses animais. Todas as células, além de suas funções específicas, realizam trocas gasosas, digestão intracelular e excreção. O trajeto da água pelo corpo das esponjas e a localização do coanócito é variável.
Nas esponjas de estrutura mais simples, classificadas como asconoide, a água do ambiente circula por poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, sendo impulsionada por coanócitos localizados por toda a parede do átrio. Nas esponjas do tipo ciconoide, há na parede do corpo um conjunto de canais. A água do ambiente segue pelos poros dérmicos, passa pelo canal inalante, por uma pequena abertura chamada de prosópila e passa pelo canal exalante, também chamado de canal radial, e em seguida passa pela pópila, atinge o átrio e sai pelo ósculo. Nestas esponjas, o coanócito localiza-se na parede dos canais exalantes e o átrio é revestido por pinacócitos. Nas esponjas de estrutura leuconoide, que são as mais complexas, a água ambiental entra pelos poros dérmicos, circula por canais inalantes, passa por câmaras vibráteis e em seguida circula por canais exalantes conectados a diferentes ósculos. Nesse tipo estrutural, os coanócitos localizam-se nas câmaras vibráteis e o reduzido átrio é revestido por pinacócitos. A maioria das esponjas se reproduz de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ocorre por brotamento, regeneração e gemulação. O brotamento ocorre sobre o corpo de uma esponja-mãe, aonde surge uma massa de células que se diferenciam em uma nova esponja. Se permanecerem unidas, formará uma colônia. A regeneração constitui um processo reprodutivo, quando o corpo de uma esponja é fragmentado e cada fragmento dá origem a uma nova esponja. A alta capacidade regenerativa das esponjas é um reflexo da sua simplicidade e da pequena interdependência de suas células. A gemulação é uma reprodução assexuada que ocorre principalmente em esponjas de água doce, que sob estresse ambiental formam no mesênquima uma estrutura de parede reforçada por espículas, chamada gêmula. A gêmula protege em seu interior arqueócitos. Quando a esponja morre, as gêmulas conseguem proteger os arqueócitos em um estado de dormência, durante longos períodos de congelamento ou seca, liberando-os quando as condições ambientais tornarem-se favoráveis. Os arqueócitos liberados por uma abertura chamada micrópila serão capazes de formar novas esponjas. Quanto à reprodução sexuada, as esponjas geralmente são capazes de produzir espermatozoides e óvulos no mesmo corpo, a partir da diferenciação de coanócitos ou de arqueócitos, mas em momentos diferentes. O espermatozoide liberado no ambiente penetra no corpo de uma esponja e fecunda o óvulo, iniciando a partir do zigoto a formação de um embrião. Nos primeiros estágios embrionários, o embrião é nutrido pela esponja-mãe e só depois parido na forma de uma larva ciliada chamada anfiblástula. Após um breve tempo, a larva fixa a um substrato e adquire a forma de uma esponja adulta. A análise deste processo permite concluir que a maioria das esponjas é monóica, já que produz os dois tipos de gametas no mesmo corpo. Realizam fecundação cruzada, vista que o óvulo de uma esponja é fecundado pelo espermatozoide de uma outra esponja. Fazem fecundação interna, pois o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre no mesênquima. São vivíparas, pois o embrião tem desenvolvimento interno e é nutrido pelo organismo mãe. Apresentam um desenvolvimento indireto, pois ao nascer a esponja tem um aspecto distinto dos adultos, ou seja, é uma larva. Termina aqui esta aula sobre os poríferos. Recomendo que durante a sua preparação para as provas ou para o vestibular, você assista novamente esta aula para fixar bem esse conteúdo e faça os exercícios e também interaja com outras atividades sobre este assunto. Um abraço a todos.